Boa noite a todos, a todas e a todes. Hoje daremos início a mais um episódio, possivelmente o último também, do nosso podcast Fazer Arte. Estamos finalizando mais uma etapa do grupo de pesquisa e extensão Espaço para Criações Poéticas. E nos episódios anteriores falamos sobre a arte e educação e a produção cultural. E aí a gente teve como convidados a Marcela Bonfim, a Betânia, o Cadu e a Sabrine. E agora, no episódio de hoje, estamos com os convidados Emily e Kleber Felipe e vamos falar sobre mediação cultural. Diante disso, eu vou fazer uma breve descrição da minha pessoa e depois eu vou apresentar os convidados. Eu me chamo Samara, tenho 22 anos, eu estou usando o efeito do Google Meet. Atrás de mim tem lâmpadas, é um espaço como se fosse uma cafeteria. Atrás também tem tipo umas neves caindo. Eu tô usando uma blusa da cor laranja, tenho o cabelo curto e da cor preta. E os meus olhos também são castanhos escuros. E tô usando um fone de ouvido também com um microfone no rosto, enfim. Diante disso, eu vou apresentar a Amy Lamarão. Tá certo? O sobrenome é Lamarão, né? Isso, Lamarão. Lamarão. A Emily é produtora cultural, artista e acadêmica do curso de produção cultural pela Universidade de São Paulo, Cruzeiro do Sul. Desenvolveu nos últimos 10 anos produções artísticas no estado de Rondônia, sendo elas produções de espetáculos stand-up, musicais, teatrais, circo e o audiovisual. E atualmente é atuante em instituições privadas com objetivos de otimizar e facilitar os meios mais rápidos para a produção. Felipe Bandeira, Kleber Felipe, né? Mas atualmente atua como Felipe Bandeira, nome artístico, né? Graduando do curso de licenciatura em Artes Visuais pela Universidade Federal de Rondônia, iniciou seus trabalhos com mediação em 2017 durante os festivais de arte e cultura da Unir, atuando no campus e também no Mero, Museu Palácio de Memória Rondoniense. A partir das mediações, foi se descobrindo mediador, curador, arte educador e agora produtor cultural. Seu último trabalho foi como mediador e produtor da exposição O Grande Veleiro do artista Arthur Bispo do Rosário, na Casa de Cultura Ivão Marrocos, um projeto do Departamento Nacional do SESC em parceria com o Museu Bispo do Rosário de Arte Contemporânea que roda os estados do país. Então, diante disso, eu passo a palavra para a apresentação para a Emily. Olá, boa noite a todos. Como a Samara falou, sou Emily Lamarão, produtora cultural aqui do estado de Rondônia, atuante há um pouco mais de 10 anos, né, no cenário cultural. Foi a minha primeira profissão, praticamente. Eu gosto muito, eu acho que eu já tentei sair da cultura, mas a cultura sempre me puxa, sempre me fala assim, não, você é da cultura. Eu gosto muito de desenvolver meus trabalhos de produção, sou mais atuante na área da produção mesmo. Sempre trabalhei, também faço contações de história, em outras linguagens, né? E falando um pouquinho da minha descrição, audiodescrição, eu me considero uma mulher preta, tenho cabelos cacheados até o ombro, tô com um batom bem forte, e eu tô com um vestido de oncinha, bem pantera, e eu estou no quarto, o meu quarto é branco, e assim, em relação ao desempenho do cenário cultural aqui na nossa cidade, principalmente, creio que a gente está sempre naquele momento de luta e resistência, né? Eu acho assim que a gente sempre está provando sempre que os artistas estão existindo, que a gente precisa de oportunidades, tanto no poder público como no poder privado, e que o plano A de vida de vários artistas é o setor cultural, né? Então, assim, é o ganha-pão de muita gente. E nós, como mediadores e produtores culturais que estamos à frente dessa missão,
a gente tem que dar visibilidade, né, para esse assunto. A gente tem que falar, a gente tem que exclamar, a gente tem que expor tudo que a gente passa realmente nesse nosso cenário. E eu gosto muito, eu não consigo me ver daqui a 10 anos fazendo outra coisa a não ser ser atuante nessa área cultural, principalmente no meu cenário, no cenário regional ao qual eu vivo, ao qual eu busco, ao qual eu quero que seja algo diferente para os futuros, né? Para os meus filhos, para a nossa futura geração. Certo. Para você, assim, só pergunta, pessoal, quando que você se viu fazendo parte desse cenário? Você parou e pensou, nossa, agora é comigo. Assim, foi uma oportunidade que eu tive de emprego e ir para outro setor, né? Para ir para outro ritmo. E eu era totalmente assim. Era legal? Mas não tem quando tu chega em casa e vai assim, gente, calma aí, o que está acontecendo? E quando eu me pegava sentindo saudade de como eu trabalho de como eu trabalhava na cultura, eu falei assim, gente, isso é a sensação de satisfação de um trabalho que eu prestava e eu não estou conseguindo mais ter essa mesma emoção. Aí, assim, foi um encaixe muito bacana, porque surgiu a oportunidade de eu trabalhar numa instituição pública privada, né, do Sistema S, e que aí que eu vi assim que estava tudo contribuindo ao meu favor, né? Não, acho que realmente aqui eu me sinto muito mais produtiva, aqui eu me sinto muito mais que eu consigo ver que o meu trabalho na gestão cultural, na área cultural vai ser muito valorizado. E fora a satisfação do trabalho, né? Que depois que a gente começa a trabalhar com o que realmente a gente gosta, a gente tem uma satisfação. É estressante? É muito estressante. Dá vontade de surtar? Sempre, a gente surta. Sim. Porém, contudo, todavia, a gente larga? Não larga. A gente, assim... Já tá amarrado ali, né? Então, assim, foi realmente nesse momento em que eu tive a oportunidade de estar no outro segmento profissional, só que eu sentia falta do que era, entendeu? De como eu vivia na questão da produção cultural. E surgiu, assim, foi algo que realmente, quando eu tive essa oportunidade, eu não saí mais, eu saí dessa instituição e comecei a produzir independente, montei uma produtora, comecei a escrever projetos. Então, assim, eu sempre tentando ser inserida nesse mercado, que é o mercado que eu auto me identifiquei, né? Então, assim, eu sempre busquei sempre estar nisso. Eu nunca tentei fugir, nunca prestei serviço, concurso público. Eu sempre pensei assim, não, eu sou produtora, eu quero ser produtora e eu vou ser produtora. Eu vou passar a palavra agora para o Kleber, para ele fazer a apresentação, sua autodescrição e falar também para a gente um pouquinho de como ele se descobriu nesse meio. Tá bom. Primeiramente, boa noite. Eu me chamo Kleber Felipe Araújo Bandeira. Eu me declaro Felipe Bandeira, né? Eu uso Felipe Bandeira porque é um nome artístico de sorte. Eu fiz todos os cálculos na internet dos números e aí eu vi Felipe Bandeira é um nome de sucesso. Na minha autodescrição, vamos lá. Eu estou vestindo um suéter de cor clara, uma blusa de cor clara, cabelo cacheado, barba feita, sobrancelha mais ou menos, e é isso. Boa noite a todos, a todas e a todos, e vamos lá. Eu iniciei nesse meio há uns 5 anos. Depois de entrar no curso de artes visuais na Universidade Federal de Rondônia, eu não sabia ao certo o que eu queria fazer. Eu não sabia desenhar, eu não sabia pintar, eu não sabia esculpir, eu não sabia fotografar, e isso sempre ficou muito na minha cabeça. O que eu vou fazer dentro desse curso? Porque eu não sou bom, digamos assim, bom em nada. E aí foi quando veio o festival da Uni.
que aí eu me inscrevi como monitor, e aí eu comecei a fazer parte dentro das exposições da universidade, né? E aí eu ia para conversar com o público, e aí eu fui me descobrindo, e aí eu percebi que era isso que eu queria fazer. Era ter essa interação com o público, era de conversar, era de interagir, era de conversar com o artista, de participar da montagem, saber para mim descobrir o que eu tinha que passar para o público. Eu tinha que conversar com o artista, eu tinha que participar da montagem. Então, ao longo dos anos, eu fui evoluindo dentro desse campo. Dentro da universidade, eu via que eu tinha um grande problema, porque a gente sempre falava da licenciatura. Dentro da universidade, a gente fala muito da licenciatura, sobre ser professor. A gente tem as aulas práticas, mas a gente não tem aquela visão, pelo menos na minha época, a gente não tinha aquela visão de ir além, né? Algumas pessoas saíam de dentro da caixinha que a gente era colocado, só que algumas não. Elas se formavam com aquela coisa na cabeça, eu vou ser professor. E eu não queria ser professor. E aí eu comecei a ir para esse meio através de uma amiga. Mais para frente eu acabei indo para a parte da curadoria, da produção. E aí foi quando eu me identifiquei de vez, e aí eu parei e pensei, putz, é isso que eu quero fazer. É isso que me dá gosto, sabe? Por mais que seja estressante, como a Emily falou, muito estressante. Lidar com pessoas é um caos. Você, às vezes, não tem culpa da situação, só que acaba pesando muito. E aí você se estressa, acaba descontando em quem não tem que descontar, as relações se abalam, só que a gente tem que sempre tentar maneirar, né? E aí é isso que eu estou vivendo agora. Então, como ela falou, é muito estressante, mas a gente não vive sem. Trilhar esse caminho é difícil, mas estamos aí, né? Há 5 anos. E pretendo, nos próximos 5, 10, 15, 20, estar atuando nessa área, estar levando arte para a cidade, levar mediação, levar arte e educação, levar produções, e fazer tudo isso em parceria com a universidade é uma coisa que eu quero muito. Inserir os alunos dentro desse mundo, porque até hoje poucos alunos se interessam por essa área. A gente vê assim, os alunos não têm tanto interesse assim, então é algo que eu quero, levar os alunos da universidade para explorar novos horizontes, né? Não focar só naquilo. É muito importante, né? Poucos alunos também têm conhecimento sobre essa área, né? Tipo, às vezes nem sempre é introduzido, né? Os professores falam bastante sobre essa questão, mas nem sempre eles dão essa total liberdade de levar, fazer uma aula a campo para mostrar o funcionamento certo. Assim, olha, gente, isso aqui funciona de tal jeito. Se vocês quiserem trabalhar com isso, seria bom você estar conversando com certas pessoas, apresentando também, né? Porque é bem importante, vai até abrindo outras dimensões. Uma pergunta que eu tenho para vocês. Desse tempo que vocês ingressaram na mediação cultural, na produção cultural, quais são os desafios mais que vocês frequentemente enfrentam? Pode começar, Emily. Ai, gente, eu já trabalhei em várias produções. Eu acho que toda produção é um desafio, assim, porque a gente lida muito com a burocracia, a gente lida muito também com algo que eu vi muito, assim, é a questão do próprio artista, entendeu? Ele ter uma grande dificuldade em conhecer a verdadeira importância do produtor. Isso é algo que a gente está pregando bastante, porque um projeto bem elaborado, um projeto bem executado e um projeto finalizado, a importância do produtor é de grande importância, sabe? Assim, a gente tem que ver. Então, assim, eu consegui ver que o artista ainda está um pouco longe de ver a grande importância de um produtor. Então, assim, no decorrer das minhas experiências, eu tive que lidar com a burocratização, com a questão do artista, aquela resistência, né, dele em a gente dar uma ideia, a gente verificar. Questão muito da nossa questão, do nosso regional de Porto Velho também. A gente tem grandes dificuldades na questão
cultural mesmo, da aceitação, porque nós somos uma cidade totalmente enraizada, com algumas culturas, que prega, sim, a não valorização da arte daqui. A gente sempre tem que estar pegando uma arte de outro estado, de um outro município, para tentar inserir aqui. Por quê? Porque as próprias raízes não conhecem, né? Então, quando a gente coloca alguma coisa em jogo, alguma produção em jogo, nossa, mas o que é isso? Então, creio que isso todo é um processo que eu, como produtor, o Cléber, como produtor, e os artistas da região estamos lutando para essa visibilidade. Então, esses três, eu creio que são o que mais eu vejo nas produções, assim, há 10 anos atrás, trabalhando nessa área. Então, a questão da burocratização, que a gente não pode fugir, que é algo que a gente tem que lidar, a gente não pode fugir das regras, dos protocolos, mas é chato, é muito chato. E a questão do artista não entender da importância de um produtor cultural dentro de um projeto e a não aceitação, né, de certas identidades culturais dentro do nosso regional. Para mim, eu consigo elencar esses três pontos mais. Eu vejo assim que tem muito artista, os já renomados, né? Que eles não aceitam a nova galera que está chegando para produzir, para fazer arte, mas eles dependem da gente. Só que a parte burocrática eles também não querem fazer. Então eles ficam naquela, eu não quero fazer a parte burocrática, então eu preciso de alguém, só que eu também não quero ouvir esse alguém, eu quero fazer do meu jeito. Eu já trabalhei já numa exposição em que eu tive que fazer a parte da curadoria, nem foi por contrato, nem por nada, nem por projeto. Só fui convidado e eu fui, fiz, e eu vi o quão difícil é trabalhar com artistas assim, que já tem um renome dentro do mercado, dentro da cidade, e eles não gostam de ouvir opiniões de pessoas mais novas. E aí eu fiquei até um pouco chateado nessa específica, porque na hora do agradecimento, eu nem fui lembrado. Eu quem fiz a curadoria, eu quem participei da montagem, eu que fiz as artes, eu quem fiz tudo, e aí na hora eu não fui lembrado. E aí, tipo, a gente fica, poxa, a gente tá trabalhando, a gente tá vindo aqui, a gente tá dando o nosso nome, a gente tá fazendo a coisa acontecer, e aí tem os conflitos que a gente tem que saber lidar, a gente tem que saber mediar, e no fim fica por isso mesmo. Depois que abre a exposição, só acabou, não tem mais nada, só vai. Então, para mim, tipo, isso é uma grande dificuldade que a gente encontra. A burocracia também, porque, meu Deus, a gente acha que uma exposição é só chegar no lugar e montar, e não é. A gente enfrenta muita coisa. Desde a montagem até a desmontagem, até interagir com as pessoas. Se for num lugar institucionalizado, tem outras burocracias, tem as regras do lugar, então a gente tem que seguir. Tem os conflitos que acontecem, a gente tem que saber lidar. A gente não pode sair falando qualquer coisa, a gente não pode sair apontando o dedo nas pessoas, porque, querendo ou não, a gente vai precisar delas depois. E elas vão precisar da gente depois. Então, a gente tem que manter um contato ali, tem que manter um respeito, mas é muito difícil. Ficar, assim, calmo e não surtar na hora. A gente tem que fazer igual a amiga minha me falou uma vez. Tu não se estressa. Tu sorri, balança a cabeça, dá um ok, respira fundo, tu sai daí, tu toma uma cervejinha gelada, vai para casa e pronto. Amanhã é um novo dia, novas histórias, novas relações. É difícil, né? A acessibilidade de um artista meio que dá um impasse nessa questão, né? Acessibilidade e reconhecimento também, né? Que é uma questão que a gente sempre fala dessa galera que está chegando agora, que nem o Kleber disse. E a gente está começando, a gente está querendo, a gente quer aprender, né? A gente está ali para aprender, para ter um norte com quem às vezes já tem uma certa experiência e nem sempre dá certo, né? Essa acessibilidade não condiz com a gente. E aí, falando de... Pode falar. Entrando na parte da mediação, uma coisa assim que eu vejo também
é que os artistas, eles não procuram a mediação nas exposições. Sempre que eu vou na instituição que tem aqui na cidade, tem sempre uma exposição rolando, só que nunca tem um mediador, nunca tem informação sobre a exposição. Então acaba que aquela exposição ela fica meio que morta, de público, de informação, de coisas assim, sabe, que se tivesse um mediador dentro da exposição, seria uma outra história. Tipo, teria um mediador, ele contaria a história do artista, falaria sobre a obra, falaria sobre a técnica, daria explicação assim sobre tudo. E aí aqui na cidade a gente não tem essa valorização da mediação. Tu entra, tu vê a obra, tu vê o nome do artista, tu vê o preço da obra e só, é o que tem na exposição. E aí eu fico, tipo, sempre fico muito agoniado com isso, porque quase nunca tem uma pessoa para chegar para o público, né, e falar, olha, gente, esse é o artista X, ele já expôs em Veneza, já expôs em Portugal. Não, é tipo, solta as obras aqui, porque é um espaço, porque a gente tem um espaço. Se interessou. E se interessou, senão a vida segue. Isso que é realmente impactante, porque esses dias mesmo, acho que eu fui ver uma exposição que tava, só que não tinha ninguém. E eu fiquei com várias perguntas na minha cabeça, né? Porque a gente também tá batendo perguntas na nossa cabeça, né? E como que eu vou perguntar para alguém, como que eu vou discutir, debater sobre a exposição, sobre a obra, se não tem um mediador ali, né? Então, a gente vê a importância do papel do mediador ali também, né? Em relação ao mediador e ao produtor cultural, existe uma grande diferença nisso ou essas duas, a produção cultural, qual é o papel do produtor cultural referente ao mediador cultural? Então, assim, eu acho que uma coisa puxa a outra, né? O produtor cultural, ele está mais envolvido na logística, na execução, em como lidar com todo começo, meio e fim de qualquer projeto, né? De uma produção de exposição, algo muito de qualquer linguagem, né? E o mediador, ele já está ali para dar essas informações, no que está sendo produzido, essas informações muito mais complexas, né? Muito mais cheias de conhecimento referente àquele projeto. Pelo meu entendimento, eu sou muito mais produtora do que mediadora, estou entrando na mediação agora. Então, assim, pelo meu conhecimento nessas duas áreas, elas estão totalmente interligadas. Assim, a área da cultura é sempre uma interligada à outra, mas a questão da mediação e da produção cultural, creio que o produtor, ele executa o que você está pensando, ele executa o seu projeto, e o mediador, ele conhece o seu projeto e fala do seu projeto. Assim, uma coisa muito mais de autoconhecimento, entendeu? Então, para mim, essa é a grande diferença. Sim, acho que para mim também. Eu ia fazer uma pergunta aqui para a Amy rapidinho. Qual é o seu maior desafio? Você é mãe, né? Como que é esse desafio para você? Ser mãe já é um desafio, né? Assim, a gente já nasce, quando eu tive meu primeiro filho, eu falei, eita caraca, eita, agora a coisa tá séria, agora a coisa tá séria, entendeu? E quando eu tive ele, foi exatamente na época que eu estava começando a entrar na área da produção cultural, na área que eu tomei essa identificação. E assim, eu tenho assim, né? Eu tenho algo muito importante na minha vida, que é a minha família, que os meus pais sempre me apoiaram. Sou mãe, não convivo com os pais dos meus filhos. Então, assim, minha família sempre me apoiou, tanto na questão da minha maternidade, como na decisão da minha profissão. Então, assim, a dificuldade mesmo é de atenção, né? Algo que eu sinto falta, que às vezes eu tenho que me dedicar a um projeto, que eu sei que aquele projeto eu tenho que me dedicar, mas eu sei que eu tenho 2 filhos também que estão me esperando em casa, que me esperam para dormir. Então, assim, essa questão da dedicação, em alguns momentos,
da minha vida, eu sinto, esse é o meu maior desafio, que chega a ser a saudade, né? Então, assim, tá presente, mas eu fico muito feliz porque os meus filhos, eles são totalmente adeptos à cultura. Eu tenho o meu primeiro filho, ele já escreveu um livro e ele quer ser escritor. E o meu segundo filho, ele participou de um curta-metragem e ele não quer mais estudar porque ele quer ser ator. Eu falei, e quem disse que ator não estuda? Então, ele já está dando uma carteirada aí. Mas, assim, eu gosto de inserir ele nesse cenário em que eu trabalho, porque eu acho que a educação e a cultura, elas andam lado a lado. Então, assim, eu como uma produtora, uma gestora cultural, eu acho que é uma questão moralmente para eu ensinar isso para os meus filhos. Então, eu quero que eles valorizem isso desde berço e eu vou lutar isso até o fim, tanto para eles como para outras crianças, como para o futuro que está aí, porque a base vem forte. Então, uma questão bem importante, né? Essa questão da inserção da arte logo desde criança, né? Porque às vezes os pais não dão tão valor, né? A criança faz um desenho lá e os pais não, tô nem aí, não valoriza, né? Nem liga. E eu acho engraçado, porque eu tô fazendo estágio, né? Uhum. E aí as crianças vêm, mostram o desenho na escola onde eu tô estagiando. Amém que tem professores que incentivam, né? Então, eles chegam na gente, nos estagiários, já, olha, tia, olha o que eu fiz essa semana. E a gente vê como que eles se dedicam, eles passam literalmente tempo se dedicando àquilo, eles gostam de desenhar, eles gostam de pintar. Tem alunos que compõem músicas, que eles se apresentam, então, nossa, é muito importante isso. É arrepiante, né? Arrepiante, é algo que a gente não... assim, infelizmente, no momento que a gente está, a gente vê isso, se emocionar e ficar feliz, é algo tão esperançoso, né, para nós que estamos ali. Qualquer musiquinha que uma criança cante, qualquer atuação que ela faça, qualquer dança que ela faça, é uma manifestação cultural. Não é uma coisa que é só bonitinha, é como que ela está se expressando. E é isso que é a cultura, né, para gente. É a provocação de como que a gente se sente. Então, assim, é bem, como você falou, assim, por que não, né, bater palma para um filho que pintou tão bonitinho um desenho, compôs uma música, assim, do jeito dele, cantou uma música. Então, eu acho, assim, que eu sempre falo que um dos meus maiores motivos e motivações de estar nesse meio cultural é tentar fazer a diferença dentro do que eu sei fazer, que é produzir, né? Então, eu quero produzir para fazer a diferença para a próxima geração, ver que realmente nós somos um estado, nós somos um município que promove a arte, a cultura, a gente promove a acessibilidade, entendeu? Então, eu quero, assim, é algo muito do meu coração mesmo. Assim, eu não tenho filho, né? Não tenho filho. Mas eu tenho uma irmã e eu vejo muita diferença, assim, de quando eu comecei a produzir arte, de quando eu era criança e da minha infância e da infância dela. Quando eu era criança, o meu sonho era ser dançarino do Calypso. Eu sabia todas as coreografias. Eu sabia tudo. Isso eu dançava igual a Joelma. Tipo, minha mãe saía, eu ficava assistindo o DVD e o meu sonho era dançar. E aí sempre tem aquela quebra da expectativa da criança, dos pais, né? De falar, olha, isso não dá dinheiro, isso não dá futuro. Vai ser médico, vai ser advogado, vai ser isso, vai ser aquilo. E aí aquilo ficou para mim. E aí quando eu cresci, eu pesquisando o que eu queria ser, eu falei que eu queria ser psicóloga. E aí acabei de paraquedas no curso de artes e eu falei, não vou ficar em artes porque artes não dá dinheiro. E aí, não deu 2 meses de curso, eu já estava apaixonado, já queria continuar, queria seguir no ramo, não sabia o que eu queria ser, como eu falei, mas eu queria seguir no ramo. E a partir disso, a minha irmã começou a me ver produzir as matérias e ela começou a produzir também. Então, eu tento sempre inserir ela nas exposições que eu faço, as exposições que eu vou, ela vai também. Ela gosta de ver as artes, ela gosta de discutir um pouco sobre
o que ela está entendendo. Às vezes ela não está entendendo, mas eu falo assim, tá certo, é assim mesmo, continua com esse olhar que uma hora vai. E aí eu vejo o apoio que a minha família dá para ela, que eu não tive. Eu fico um pouco triste, porque talvez hoje poderia ser um dançarino do Calypso, mas eu não sou. Mas isso serviu para minha irmã hoje estar trilhando um caminho que ela quer trilhar. Ela gosta muito de cortar papel, ela gosta muito de barbante, ela gosta muito de pegar resto de sucata, de coisas que são recicláveis, e ela gosta de fazer filtro dos sonhos com garrafa de PET, que eu estou olhando para ele bem aqui, que ela amarra uma pena na garrafa PET, não sei como, e ela passa a madrugada inteira produzindo. Então, tipo, eu falo até que ela é mais artista do que eu, porque ela produz mais obras do que eu. Ela tá Você vai sempre ser produzindo. produtor dela. Sim, quando ela crescer, eu vou pegar todo o acervo dela e vou expor, e a gente vai montar um projeto aí na cidade. Que Então, eu show. vejo assim, que o meu trabalho, ele tá refletindo nela. E isso me faz querer continuar, assim, por mais que tenha aquela briga de irmãos, né, que de vez em quando a gente se estressa com nossos irmãos, mas ela conseguir ter a liberdade que ela tem hoje através do que eu fiz há 4 anos atrás, um desenho que eu fiz, alguma coisa, e ela começou a ver, a se inspirar e a produzir arte. E ela chega na aula dela de artes e ela fala que eu sou artista, ela fala que o irmão dela faz artes, então, talvez na matéria de artes, ela dá conta. Isso é engraçado, né? Olha só. E antigamente na escola a gente não dava valor também, não, né? Quando a gente estudava, né? E aí que a gente cresce, a gente descobre de fato que a gente queria ser, que a gente se encontra nesses caminhos, né? Sim. Porque eu sou que nem a Amy, eu tentei do máximo fugir. Tentei, mas não deu certo. No último final, tô aqui. Volte aqui, né? Volte aqui. Pra onde você tá indo. E já fui pra música, pro teatro. Voltei pro teatro. Particularmente, eu gosto muito do teatro, né? Ai, que legal. E aí, agora eu parei aqui de paraquedas também no curso de artes. E tá aí, né, mano? Tô aqui, tô até o final. Vou ficar até o final. Se der certo, Amém. Vou puxar mais uma graduação aí, na mesma área também. Não volta, né? Mas ainda. Vamos todo mundo para pós em produção cultural. Já marquei a minha, já procurei tudo. Ano que vem, se Deus quiser, eu começo. Olha, só vai dar certo. E é por causa da Amy que eu vou fazer uma pós de produção. Que bom, né? Que inspiração. Que bom. Voltando um pouquinho, tem como, quando uma pessoa ela se interessa por mediação cultural, mas ela não tem ela quer saber sobre, ela quer conversar, aliás, ela já tem um certo entendimento, mas ela vai tentar criar, né, esse espaço para ela. Vocês criaram esse espaço para vocês, vocês já tinham um contato? É importante ter um contato com alguém para você conseguir se inserir nesse mercado, nessa área? Ou é mais difícil você conseguir, mesmo que não tenha um contato, assim? Assim, vou falar muito pela minha experiência, né? Assim, porque, como eu falei para vocês, trabalhei muito na instituição do Sistema S e eu sempre tive contatos ali, né? Eu tive essa acessibilidade de contatos, trabalhar com técnicos, tinha outros regionais, que tinham... Então, assim, para mim, particularmente, eu sempre tive esse acesso. Eu não tive meio que dificuldade em saber, em ser inserida nesse meio da mediação. E todas as informações estavam ali, né? Assim, presente. Mas creio eu que uma pessoa que não está dentro de uma instituição, que trabalha totalmente autônoma e independente na cultura, ela tem essa dificuldade pelo fato de mediadores culturais aqui em Porto Velho, tanto no nosso estado, ainda ser bem pequeno. Assim, a gente ainda não tem uma grande quantidade de mediadores culturais dentro aqui do nosso cenário cultural. Isso é um processo que, aos poucos, a galera está sabendo o que como faz. E nós, né, eu creio, eu como produtora, você como
artista, o Kleber como produtor, a gente tem esse dever de estar expandindo para essa galera o que é mediação cultural. Então, assim, eu sempre falo que se eu tenho conhecimento, eu posso passar o conhecimento para outra pessoa. Então, assim, eu acho que de onde eu estava, né, na instituição, eu tive acesso, mas pensando na nossa população, no nosso cenário cultural, existe essa dificuldade de acesso para a mediação cultural independente. Sim, assim, falando assim de mim, quando eu comecei como, não era nem mediador, a palavra era monitor de exposição. Eu comecei junto com uma galera dentro do festival, só que ninguém ficou assim. Eu vi que eles não só queriam fazer mesmo um serviço e ir embora. Então, eu mesmo que fui correr atrás, teve o terceiro festival, eu participei do terceiro festival. Quando teve o quarto festival, eu me inscrevi de novo no quarto festival para ser monitor. E aí, quando teve o outro, eu fui de novo para ser monitor, porque eu falei que aquilo era o que eu queria. Então, no segundo que eu participei, eu já estava começando a treinar a mediação para os outros alunos. Eu já tinha esse papel dentro do festival, dentro da exposição, de ensinar os meninos como fazer a mediação, como agir com o público, como falar, como não falar. E aí, a partir disso, eu fui correndo atrás mais uma vez. No meu estágio 4, eu tive que fazer o estágio numa instituição cultural, e aí foi quando eu tive acesso a uma pessoa, e aí lá eu expandi, né, os meus horizontes. Mas eu sempre falo para os meninos mais novos do curso, se interessem, mostrem que vocês estão aqui, mostrem que vocês são estudantes. Se vocês querem ser mediadores, se vocês querem ser curadores, se vocês querem ser produtores, vocês mostrem no cenário que vocês estão interessados. Vocês têm que aparecer, vocês têm que ir nas exposições, vocês têm que fazer contatos, porque com contatos, sem contatos você não chega em lugar nenhum, porque é muito difícil. Por exemplo, eu vou produzir uma exposição e eu preciso de mediadores. Quem vai mediar se eu já estou produzindo? E aí tu pensa nas pessoas, aí tu não pensa em ninguém, porque as pessoas não aparecem. Mas aí tem a pessoa X, que lá 2 meses atrás me encontrou na exposição, me falou da vontade dela de ser mediadora. Aí eu vou falar, putz, aquela pessoa, ela tem a vontade de ser mediador. E aí eu vou lá e vou buscar ela e a gente vai trabalhar junto. Mas se eles não fizerem isso, não tem como a gente saber, né? Se a pessoa quer ser mediador, se a pessoa quer ser curador, se a pessoa quer ser arte educador. Então, eu sempre falo isso para os meninos mais novos. Se mostrem dentro do nosso campo, se mostrem para as pessoas, façam contato, sejam simpáticos, conversem nas exposições, vão nas aberturas, que é onde tem o maior fluxo de pessoas, porque uma hora vai chegar a oportunidade. Se vocês ficarem só dentro de uma sala de aula sem buscar nada, vocês não vão chegar em lugar nenhum. E é muito difícil você chegar em algum lugar sem fazer contato. É complicado, né? Pior que eu tinha esse interesse até, mas depois eu falei assim, para que ramo eu vou, para que campo eu tomo para poder conseguir inserir um pouquinho, né? Pelo menos ter um pouco de conhecimento nessa área, porque eu ficava perguntando, teve a exposição de uma artista, se não me engano, foi no início do ano, e ela chamou a gente, né, o curso em si, para atuar como monitores, né, da exposição. Ela passou para a gente, acho que foi 6 pessoas do nosso curso, e ela convidou o nosso curso para poder ir lá. Aí ela passou umas certas orientações para a gente também, né? Então, o público que chegava, a gente já passava orientações que ela tinha passado para a gente, mas cada pessoa que passa é diferente, né? A relação, o contato com a obra, cada pessoa vê a obra de uma forma, deduz, né, a obra de uma forma, e é isso que é engraçado. E aí, dessas deduções, dessas observações do público, que vai trazendo experiência para a gente também, né? Porque às vezes é uma coisa que a gente nem tinha pensado, e aí a pessoa fala, e a gente vai pensar, sério isso? Nossa, eu nunca tinha parei, nem passou pela minha cabeça essa questão, né?
E as várias observações, esse contato, esse relacionamento com o público também é muito importante, né? Para poder Assim, estabelecer. mês retrasado eu estava de mediador na exposição do Grande Veleiro, e aí foram várias pessoas para conversar comigo e tal, e aí eu tinha uma visão de quem era o artista, e aí chegou 4 pessoas distintas para mim, e aí cada uma trouxe uma vertente assim que eles tinham. Uma trouxe a parte da psiquiatria. Ela falou sobre a coisa da adrenalina, sobre a gente, nosso estado de surto, a gente ter mais criatividade. E aí citou o artista, falou sobre a história e tudo mais. Uma ou outra já veio com uma base mais espírita, já falou sobre vozes, já falou sobre guias, orixás. Então, tipo, cada um traz uma história, cada um traz uma versão daquilo que entende. E aí o mediador tá lá para mediar e para dar as instruções, né? Às vezes a pessoa foge um pouco da curva, a gente tá lá para segurar e falar assim, opa, calma aí, não é desse jeito. Uma vez até eu estava falando para Emily, que foi lá na exposição, uma professora, e aí ela foi explicar para os alunos dela quem era o artista. E aí, nesse de explicar quem era o artista, ela acabou falando que o artista, o Arthur Bispo do Rosário, ele era um médico psiquiatra. E aí, na hora, aí eu abaixei a cabeça, aí eu botei a mão assim e falei, não acredito. E aí todo mundo, uau, ele era um médico psiquiatra. E aí a minha cara, como é que ficou a minha cara quando a mulher virou pra mim e falou assim, gente, isso aqui é o monitor, ele vai conversar com vocês. E aí quando eu fui corrigir a mulher, eu falei, então, gente, o arcebispo do Rosário, ele foi internado em clínicas psiquiátricas. E aí, tipo, ela ficou assim, eu fiquei meio assim, eu falei, putz. Mas e aí, imagina, se o mediador não tá lá. Aí a pessoa ia sair da exposição crente que o artista era médico psiquiatra. E aí perde totalmente a identidade do artista, perde totalmente o discurso que a gente está trazendo, perde muita coisa. Então, a credibilidade, né, também. Sim. A credibilidade de quem somos, né? Esse feito da exposição do Bispo, você fez uma oficina, né, Kleber? Você poderia contar um pouquinho pra gente sobre essa oficina? Experiência, então, Kleber. Eu fiz uma oficina de customização a partir do manto de apresentação do Bispo do Rosário. O meu intuito era que as pessoas levassem uma peça de roupa e levassem materiais que elas tivessem em casa e elas produzissem o seu manto de apresentação. Porque, de acordo com o artista, o manto ele seria a peça que ele usaria no dia do juízo final, para apresentar a humanidade para o seu pai, que seria Deus. E aí eu trouxe esse discurso para dentro da oficina, e aí eu trabalhei com 2 turmas bem distintas. Eu trabalhei com a terceira idade, um grupo de 6, 7 senhorinhas que foram comigo para aprender a fazer bordado, e trabalhei com o primeiro e terceiro período do curso de artes visuais. E aí, para vocês verem, eu levei a mesma coisa, levei a mesma temática para os 2, só que saiu obras totalmente diferentes. Elas resolveram bordar um pano, um manto enorme, um trabalho coletivo, enquanto os meninos fizeram cada um a sua peça de roupa. Rasgaram, pintaram, costuraram, e aí deu-se o resultado. Inclusive, as senhorinhas, elas mandaram junto com a exposição a obra delas. E agora vai ser exposta lá em Roraima. Não sei quando, mas vai ser exposta lá. Tá indo, né? Tá indo. E nessa exposição, foi quando eu conheci a Emily, que ela foi a outra monitora que assumiu meu lugar depois de eu ter que voltar para o meu trabalho. Aí, né? Mais uma questão, né? Essa questão de trabalhar e ainda ter um segundo trabalho, né? Que a gente tenta puxar como nossa verdadeira profissão futuramente, né? Então conta pra gente também, Emily, como foi sua experiência participando dessa exposição, que eu tô sabendo agora. Sim, eu fui monitora também durante um mês, no período da tarde, né? Que estava entre eu e a Jamila, cada uma pegou um turno. Eu não conhecia o Arthur Bispo, eu não tinha conhecimento, eu conheci ele através de um bate-papo que eu estava
tendo com o Kleber, que ele foi contando, veio o material, a gente com várias coisas, depois a gente vai ler. E eu gostei, nossa, eu sempre falava, às vezes a gente tinha um grupo, né? A gente falava, caraca, ele fazia isso. Era conhecer do artista, ainda mais do Arthur Bispo, sempre foi uma descoberta muito gostosa, né? Eu tenho certeza que o Kleber também tinha essa sensação que toda vez quando ele descobriu alguma coisa do Arthur Bispo, ele falava, nossa, o cara surreal, tudo que ele produziu foi algo surreal. Até hoje é meu TCC. Então, assim, Todo dia é nova descoberta. Tudo é uma nova descoberta. E é muito legal como ele não se considerava artista. E isso martela na minha cabeça até hoje. Não se considerava artista, não se considerava produtor, ele não curtia esse rolê, entendeu? Mas ele era um artista. E assim, a gente como consumidor, né? A gente como consumidor da arte, a gente reflete sobre isso, né? A loucura e a arte, né? Como que a gente consegue lidar com isso. E até de projetos futuros que a gente possa ter ideia de estar trabalhando em clínicas psiquiátricas, etc. Eu já tenho algumas ideias. Mas, assim, foi uma experiência, assim, eu não consigo nem dizer como foi, porque me provocou muitas coisas, entendeu? Assim, me provocou pessoalmente, profissionalmente, e é uma exposição totalmente gostosa, assim, é uma exposição que valeu muito a pena ter vindo para cá. É triste porque às vezes dava muita gente, às vezes dava gente nenhuma, e é um espaço que, voltando, procurando batendo uma tecla que é um espaço público, mas sem o valor das entidades públicas, sem o conhecimento, sem a valorização do poder público dentro daquela entidade. É um espaço muito bonito, eu gosto muito de lá, mas se não souber ser ocupado, sempre vai ser a mesma coisa, do mesmo jeito, e não vai ser renovado, entendeu? E, assim, é um espaço turístico. Quantos turistas, né, Eu encontrei vários turistas lá, mas como que a gente pode resgatar isso, né? Eu sozinha não consigo. A gente tem que ser forte. Verdade. É importante. E falando da instituição, é uma coisa que eu percebi muito é que ela é pública, né? Ela tá lá, ela tá para a gente usar. Os artistas eles têm um espaço para produzir, para expor. Só que assim, os novos artistas não têm espaço. Acaba que sempre tem uma exposição nova de artistas renomados e os novos eles não aparecem. Aí eu fico, será que é porque eles não querem? Será que é porque não tem oportunidade? Será que é porque não tem a viabilidade? Então é isso uma coisa que eu, como produtor e como mediador e como curador, eu quero trazer daqui para frente, né? Que os novos artistas eles também têm um espaço para expor, que eles mostrem seu trabalho, que eles mostrem o que eles estão fazendo, além da disciplina, porque a gente tem disciplinas que eles têm que produzir, então isso é tipo obrigatório. Mas eu quero que eles venham para esses espaços para eles se mostrarem também, porque eles também são artistas, não é porque eles não têm um certificado, não é porque eles não têm 10 anos de consagração, não ganharam rios de prêmios, que eles não são artistas. Eles são artistas e eles merecem estar dentro desses espaços. Só que aí eu não sei se é falta de oportunidade, se é falta de interesse. Então é isso uma coisa que eu quero investigar e começar a trabalhar em cima disso. Rapidinho, só vou assim. Como o Kleber falou, assim, quais são as grandes dificuldades dos artistas, né, assim, para ocupar espaços culturais aqui no nosso cenário municipal? E a gente bate numa tecla que é sempre muito voltando, que é a burocracia, né? A gente bate nessa tecla da burocratização. Eu já fiz
breve pesquisa em relação às grandes dificuldades dos artistas de todas as linguagens, tanto da literatura, cinema, música, teatro e artes visuais, que a burocratização do nosso sistema, do setor público, ela é imensa. Às vezes o artista não tem um portfólio, o artista não tem um ano de experiência. E como dar oportunidade para um artista que precisa de toda essa trajetória de comprovação? É o tipo da coisa. A gente está se candidatando a uma vaga de emprego, meu primeiro emprego, mas quer uma experiência de 3 anos no setor. É mais ou menos esse tipo de dificuldades que os artistas têm. Por isso que a gente, como produtor, o Kleber, a gente tem que dar visibilidade para esses artistas, né? Sair da gavetinha, né? Sair os projetos da gaveta e tentar mostrar de qualquer maneira, assim. Eu vejo que a gente tem que, infelizmente ou felizmente, a gente tem que pegar o artista na mão e falar assim, cara, tu quer ser mesmo? Então bora. Vamos, é desse jeito. Não adianta a gente ficar esperando por edital, não adianta a gente ficar esperando que o espaço público lá vai bater na nossa porta e vai falar assim, tem um espaço lá, quer expor? Não vai. Então, assim, a gente tem que dar esse gás nos artistas. Eu creio que uma das grandes dificuldades é a burocratização, batendo naquela tecla que a gente já falou, e a questão do interesse artístico também. Voltando para um assunto que nunca vai acabar e nem ficar pouco. Sim, é verdade. Vai, porque, querendo ou não, aos poucos, né, que a gente vai conquistando nosso espaço. Tanto de mediador como produtor, até que a Marcela Bufintal falou no episódio anterior, dessa conquista de espaço, que nem sempre a gente tem essa abertura, e pelos artistas, né, os novos que estão começando agora, também tem que começar a buscar, apesar de ter vários empecilhos, né, a gente tem que ir aos poucos e indo, assim, esse caminho deu certo? Será que por esse dá? E ir buscando, indo atrás, né, para ter aquele e procurar espaço, ajuda também. Procurar ajuda, né? Fazer uma exposição não é só chegar e botar um quadro. A gente tem que ter toda uma organização, a gente tem que saber avaliar o espaço, avaliar as condições, data, projeto em questão financeira, tudo isso tem que ser avaliado. Então, procurar um produtor é uma boa, assim, para quem está querendo começar a mostrar, né, o seu trabalho. Procura um produtor, conversa com ele vai te falar o que tu tem que fazer, como tu tem que fazer, vai te mostrar editais. Tem vários Instagrams que eles mandam os editais de arte. Começa por edital, já que ser independente é muito difícil, mas tem que se mostrar, assim, tem que saber conversar, tem que procurar. Um produtor tá sempre ali para ajudar. Então, tipo, a gente está produzindo a coisa, mas a pessoa do nada tem uma ideia, assim. Eu tive uma ideia durante a exposição do Grande Veleiro, que eu quero um dia fazer uma exposição dentro da Casa de Cultura, onde eu vou levar obras de artistas já renomados e obras de artistas que estão começando agora, para a gente trazer essa coisa das duas gerações que a gente tem dentro da cidade. Porque ou a gente vê uma coisa ou a gente vê outra. Então, tipo assim, façam contatos. É o que eu sempre digo, façam contatos, porque uma hora vai chegar e aí, menino, depois é só ladeira acima. É assim, né? Vai e tal. Vai, que uma hora vai. Por falar em editais, normalmente é mais os produtores culturais que se inscrevem em editais? Ou os artistas, assim, individuais também? É assim, a questão de editais, né? Os editais, eles são de chamamento público, né? E depende muito. Nós tivemos agora 2 edições da Lei Aldir Blanc, que é a lei que veio de auxílio emergencial do governo federal para atender os artistas nesse período de pandemia, que foi o primeiro setor a parar,
está sendo, aos poucos, o que está voltando ao cenário, e o Estado e o município lançaram editais com um valor, né, de premiação. E, assim, qual é o papel do produtor? O papel do produtor também é escrever projetos, né? Então, assim, você é um artista visual, uma artista visual, lá tinha o eixo, a categoria, e você quer se inscrever. Mas precisa de um formato, precisa de um estudo, precisa de um objetivo, e você não estava conseguindo destrinchar, tem que fazer a tabela orçamentária, mas você não estava conseguindo fazer, porque tem que pensar. E isso também é um papel do produtor, né? Escrever projetos. Então, assim, era independente, não é só o produtor que escreve, o artista também, tem artista produtor, mas a pessoa que não tem conhecimento na escrita de projetos, ela delega isso, ela contrata um produtor cultural para escrever os projetos. E caso o projeto seja aprovado ou não, ela fica a critério de querer contratar esse produtor também para executar o projeto. E se ela quiser também, ela pode contratar esse produtor para prestação de contas. Ou seja, a importância do produtor em um projeto é do começo, do início, do meio e do fim. Ou seja, nós estamos dentro de todo esse processo, mas sempre cabe ao contratante, né? Não, tá bom, eu só quero que tu escreva o projeto, mas eu mesmo vou executar. Não, beleza, escreve e executa. Não, escreve, executa e presta conta. É simples, assim. Entendi. É porque, às vezes, alguns editais parece que é um bicho de 7 cabeças, né? Aí a gente bate na questão da burocratização. A maioria dos editais que são muito quebra-cabeça são editais que são da Lei Rouanet, né? Que a Lei Rouanet, ela é assim, a gente, não sei se vocês têm entendimento pela Lei Rouanet, mas assim, a gente escreve, por exemplo, você tem um projeto de exposição, você se inscreve primeiro para a Lei Rouanet, para participar de editais que a Lei Rouanet financia, ou seja, são 2 processos, né? Então, primeiro você tem que ser aprovado pela Lei Rouanet, para depois você ir atrás de editais de captação de recursos para esses projetos. Então, eles são muito mais, assim, porque tudo responde, né? Tudo a gente responde o governo federal. Então, é mais complicado. Que vem as complicações da vida, né? Aí fica só naquela angústia. Será que vai dar certo? Será que vai dar certo? É isso mesmo. Aí fica aquela ansiedade quando vê o resultado. Ou fica feliz ou... gente... São várias emoções. Teve uma época do nosso grupo de pesquisa, inclusive, que a gente se inscreveu no edital. A gente passou por todas as etapas, a gente fez um projeto lindo, incrível, o projeto junto com a professora, junto com os meninos. E aí, depois de meses, chegou o resultado, dizendo que a gente não podia receber o edital, porque a professora era trabalhadora pública, então a gente perdeu. Então, até nisso, a gente tem que ficar de olho nas pequenas letrinhas dos editais, porque a gente leu e releu o edital várias e várias vezes, e a gente deixou passar isso. E a gente trabalhou, teve todo um trabalho no processo, e aí a gente não foi aprovado por causa disso. Se torna em vão, né? Infelizmente, isso é um erro. Quando a gente... Por exemplo, eu tive alguns projetos que foram aprovados pela Lei Aldir Blanc, e assim, eu lia um parágrafo, assim, quando saiu o edital, tinha que ler um em cada dia, porque se eu lesse tudo em um dia só, provavelmente alguma coisa ia passar despercebida. Então, assim, os pontos importantes, que é prestação de contas, se o meu portfólio tinha que ser de 1 ano, 2 anos, que isso também é uma exigência, às vezes, do edital. Então, assim, são pontos que eu creio que são classificatórios e desclassificatórios. O que vai me impedir de entrar e o que me impede também de entrar. E eu tenho que estar preparada em relação a isso. Então, esses são os pontos importantes. O que vai me classificar e o que vai me desclassificar. Então, assim, é muito importante a gente ler o edital,
ficar toda vez assim no F5 para ver se não tem uma resolução, se não tem alguma coisa já alterando, porque cada detalhe ali te coloca para fora. Depois de vários processos, te coloca para fora. Aí fica aí, né? Isso em falsa. Não dá certo. Só para a gente começar nossa finalização, só vou puxar uma pergunta aqui que eu quero ter feito antes e ficou aqui martelando na minha cabeça, né? Nessa questão da exposição ainda, voltando, papel de mediador. Os jogos de mediação para fazer essa interação entre a obra com o público. Vocês acham, tipo assim, é importante, né? Porque a gente tem que fazer essa interação, passar essa relação, fazer com que o público entenda, aprenda um pouco também, tenha um pouco de conhecimento. Mas vocês, que nem a oficina, eu vejo como um tipo também de jogos, né? Entre aspas, de mediação. Vocês têm um apego a isso? Tipo assim, qual a importância desses jogos também? Assim, eu acho que é como você falou, é uma forma de interação. A gente aqui vai atingir tanto o público estudantil como o público adulto. Para o público estudantil, é algo que vai envolvê-los muito mais assim dentro daquele estilo de exposição, porque não adianta eu chegar lá para a galera de 12, 13 anos falar várias coisas, eles vão estar totalmente aéreos e eles não vão ter um objetivo, o meu motivo de estar ali não vai ser realmente atingido. Então, assim, a questão dos jogos eu achei uma forma bem diferenciada, essa do Bispo do Rosário. E achei muito interessante. Acho que todas as exposições deveriam ter alguma coisa assim. Acho que é uma ideia muito legal. Mas eu achei criativa, assim. Mas nem toda exposição deve a gente colocar, lógico, esse tipo de interação com o público. Mas eu gostei. Se for algo que eu acho que afetou positivamente, porque como a exposição não era das verdadeiras obras, né, do Arthur Bispo do Rosário, a gente tinha um material que era um vídeo e que era falando algumas a questão do chão com os nomes das pessoas. Então, assim, a gente tinha que ter algo muito mais além do que aquele cenário ali. Então, quando o cenário de uma exposição ele te limita também a falar um pouco mais, essas ações formativas, como oficina, como esses jogos, ele torna a exposição muito mais elaborada, muito mais chamativa. Então, assim, eu creio que isso foi para complementar uma exposição que tinha um cenário limitado, já que não era o cenário com as verdadeiras obras do Arthur Bispo. Sim, e assim, e aí é quando entra o papel de uma outra pessoa que também é importante dentro de uma exposição, porque a gente tem um produtor, a gente tem um curador, a gente tem um mediador, e a gente também tem um arte educador. É mais uma possibilidade que a gente tem, né, dentro das exposições, que é aquela pessoa que ela vai pegar todo o material, quando o material já não vem pronto, né, como o do Bispo, mas ela vai vir, ela vai estudar o artista, ela vai estudar a exposição, e ela vai pensar uma ação educativa em cima daquilo para fazer o aluno ele imergir melhor dentro da exposição. Esse é o papel do arte educador. Ele está ali mediando ali entre a arte e a educação, lidando com as crianças, lidando com esses jogos, lidando com tudo isso. E nossa, é muito importante, porque sem o arte educador também inviabiliza muito uma exposição, porque ele está ali para fazer as interações, está ali para fazer um trabalho, né, de arte, de arte e educação. Então, tipo assim, eu sempre falo que um mediador e um arte educador, eles são essenciais para uma exposição. E está faltando pessoas assim dentro do curso de artes visuais. As pessoas têm que... falta pessoas, isso é a realidade, né?
Inclusive, quando eu fui procurar mediadores para a exposição do Bispo, eu não achei ninguém do curso. Ninguém se prontificou a participar, ninguém levantou a mão e falou assim, eu quero. E aí eu tive que passar para os meus superiores, e aí foi quando veio a Emily e veio a Jamília. Mas eu queria ter dado a oportunidade para as pessoas do curso, só que as pessoas do curso, elas não quiseram. E aí eles perdem as oportunidades e a gente faz novos contatos, porque se eles tivessem aceitado, eu teria conhecido a Emily, e aí a gente poderia não estar aqui Tá nesse momento. vendo? Tá vendo que tudo acontece tudo no com um destino já. propósito. Tudo acontece, Não quando é para adianta, acontecer, gente. acontece. Não adianta, mas é interessante, né, Kleber, você falar que no próprio cenário no que você está inserido, que é 100% de artes visuais, a grande dificuldade que você encontra de ter monitores, mediadores, arte educadores, que de uma grande relevância para eles, né? Então, assim, você já tira a grande dificuldade de como que futuramente vai ser esses artistas ou esses produtores, e a questão futura, né? A gente sempre está naquela questão do nosso regionalismo, de como que a gente cresce dentro do nosso regional. A Marcela Bonfim, ela foi um grande passo muito grande, né, no nosso cenário de artes visuais, da fotografia, e como que ela decolou, né? A primeira exposição da Amazônia Negra foi pelo Sesc, né? Eu trabalhei na produção, eu era produtora na época, e foi através desse boom, né, que a gente deu junto com o Sesc, nessa exposição da Marcela, que ela teve essa grande visibilidade, foi algo que deu nome para ela, porque ela foi citada, ela expôs em vários lugares. E para você ver que como ela correu atrás também, ela não ficou só dentro daqui do nosso cenário. E como ela correu atrás para ser nacionalmente conhecida, internacionalmente conhecida. E é isso que a gente precisa, né? O artista precisa desse boom. Eu tenho certeza que ela teve uma produtora muito bem, assim, por trás dela, entendeu? Dando esse auxílio, dando esse suporte. Porque a gente sabe das grandes dificuldades que a gente tem no nosso cenário. E não só a produtora, acredito que ela tenha tido também um mediador. Sim, o na mediador. exposição. Porque, Sim. Imagina, não tem um mediador, aí ela tem uma exposição incrível, só que o mediador não tá lá dentro. Aí a pessoa chega, vê, né? E fica por isso. Sim, é tudo uma questão de equipe. É o produtor que deu essa grande visibilidade e o mediador que manteve, né? Que essa exposição estivesse viva, que estivesse no ouvido, no conhecimento do pessoal. Eu falo produtor porque eu ainda não estou acostumada com a questão de mediador, porque eu estou começando a mediação agora. Mas, assim, a questão do mediador é muito interessante porque ele perpetua a tua obra dentro de um cenário, né? Que você não está presente ali como artista, mas o mediador, o monitor está ali te dando a oportunidade para que as pessoas conheçam mais o teu trabalho. Então, tudo é interligado. Eu creio que tudo está puxando uma coisa na outra. Bom, gente, acho que a gente está chegando no nosso final, né, Bill? Agora são 9h10. Vocês gostariam de falar mais alguma coisa, contar mais alguma experiência? Algum desabafo? Mas, pois voltando à questão das crianças, né? A inserção das crianças dentro das exposições. Tem uma situação que me aconteceu na minha primeira exposição e que ela me marca até hoje. Que eu estava como mediador de uma exposição, monitor, e eram os veteranos do curso. Eles estavam fazendo a exposição dentro do Museu da Memória Rondoniense. E aí chegou uma mulher com 2 crianças, e quando ela foi entrar na exposição, ela deu um grito. E ela pegou a mão dela, tampou os olhos das 2 crianças e saiu arrastando as 2 crianças de dentro da exposição. E aí, tipo, eu fiquei sem entender o porquê que isso estava acontecendo. E aí ela começou a falar que aquilo era um absurdo, que a gente estava levando nudez para dentro do museu, porque tinha uma obra de uma artista aqui de Porto Velho, a Domitila, uma grande amiga minha, que ela fez uma aquarela de nanquim de homens. Só que era, tipo, para levantar a questão dos corpos
do gênero e tudo mais. E aí o nome estava normal, assim, pintado de costas, só a costa do homem estava aparecendo. E na cabeça da mulher, ela chegou na exposição e ela viu o homem se tocando. Eu não sei de onde ela tirou essa ideia, mas É a imaginação, né? a imaginação dela foi... Ela levou, assim, para outro nível a obra. E aí, tipo, ela ficou falando de como aquilo era um absurdo. E aí, como mediadores, a gente teve que intervir, falar, tentar explicar. Só que como ela era de uma religião aí, que a gente não pode citar, ela acabou não dando ouvidos. E ela simplesmente saiu falando que aquilo era um absurdo, que os filhos dela estavam expostos àquilo, sendo que não tinha nada a ver. Era uma obra comum, de um homem comum, de costas, pintado, não era nenhuma fotografia. E ela, tipo... Ai, isso é um absurdo. Isso é o auge da falta de moral. E aí, a partir daquele momento, eu fiquei tipo, meu Deus. Imagina se não tivesse o mediador. Imagina se não tivesse ninguém. Aquela mulher ia quebrar o quadro, ia tirar foto, ia espalhar para todas as redes sociais que a gente estava incentivando o nudismo e a pornografia. E aí eu fiquei tipo, mano, viu como é importante ter um mediador dentro da exposição? Tem uma exposição sem mediador é totalmente diferente. Ai, gente, eu tive algumas experiências boas, outras ruins. Essa questão, né, da família ainda não está preparada para alguns tipos, né? A nossa família tradicional brasileira, se a gente for pensar assim, elas não estão muito preparadas em alguns aspectos artísticos, né? Nós sempre seremos conhecidos, rotulados, né, de uma maneira dentro dessa questão familiar, como a libertinagem, a questão de algumas lutas que o setor carrega, né? Mas a gente tem que entender que somos difusores, né, da educação, da cultura, né? Nós estamos aqui para pregar, assim, a cultura, provocar. Eu sempre uso uma frase que cultura não é nem tudo aquilo que a gente gosta, né? Então, assim, a gente tem que entender que vai existir pessoas que não vão gostar do que a gente vai produzir, do que a gente vai mediar, mas elas estão no direito delas e elas só não podem ofender, né? Lógico. Mas essa que é a questão do produtor e do mediador, né? Sempre tentar ter o equilíbrio ali, que às vezes a coisa fica muito pesada, assim, eu já escutei grito, a mulher quase ia me puxando o cabelo, entendeu? Então, assim, mas a gente tem que estar ali, né? A gente gosta, já tentei sair, não consegui, mas isso que eu escolhi para minha vida, né? Eu também tentei sair. Durante a pandemia, eu acabei perdendo alguns contratos que eu estava conquistando. E aí, dentro dos espaços que eu estava conquistando, e veio a pandemia, eu acabei arrumando um outro emprego numa instituição privada. E aí, eu fiquei, meu Deus, será que eu vou voltar para a cultura? Assim? Será que eu ainda tenho esse ânimo de voltar para a cultura? E aí, na primeira oportunidade, Kleber, tu vai? E aí eu falei, eu vou. E aí eu parei tudo e falei, eu vou, porque é isso que eu gosto de fazer, é isso que me faz raiva todos os dias, mas é o que me dá prazer, é o que eu sempre falo. Eu estou estudando para isso. Vai me fazer raiva? Vai me fazer raiva, mas eu estou estudando para passar raiva naquilo que eu estou estudando. Então, a cultura é uma coisa que a gente está sempre ali. Me faz raiva, me faz bem. Me faz raiva, me faz bem. Ônus e bônus, né? Ônus e bônus. Organização, gente. Bom, eu ainda estou criando minhas experiências, né? Se der tudo certo, quem sabe um dia eu posso estar participando. Mulher, tu ainda é muito nova ainda. Tem muito que descobrir. Se quiserem muito chão ainda. Disponível, pode chamar. Quero olha passar aí. um pouquinho de raiva também. Tem certeza? Ai, olha. Mais um pouco. Que tá gravado isso. Tá gravado, e não corte essa parte. O Kleber vai jogar na minha cara depois. Mesmo. Tá gravado isso. Que ótimo. Perfeito. Gente. Quando tu estiver reclamando, passando raiva, falar, mas aguenta. Eu lembro. Tu não quis? Aguenta. Você falou que queria passar raiva, mano. Então
ó. E rindo. E rindo, né? Bom, gente, eu vou dar início à nossa finalização, então, tá bom? Eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, né? Meio corrido, né? Ultimamente, a gente sabe como é difícil a gente estar fazendo alguma coisa a mais do nosso cronograma diário, da nossa rotina. A gente entende que trabalho do dia a dia, às vezes a gente em casa cansado à noite também, ainda se disponibilizar para estar participando aqui conosco, né? Então, muito obrigado, Emily. Prazer conhecer você. Não conhecer você, mas amei. Já me adiciona no Instagram. Depois já passa os contatos. E eu mando o link já. Perfeito. Muito obrigado também, Kleber. Bom te ver de novo, né? Deu uma sumida. Mas estamos aí. Você também. Finalizando, né? Se Deus quiser, tu também já tá finalizando o curso. Já tá, né? Em dezembro, se Deus quiser, eu apresento no TCC. Eu nem digo nada da finalização do Kleber. Eu acho que as pessoas estão mais ansiosas do que eu. É uma exposição itinerante essa finalização do Kleber. E já estamos aí há muitos anos esperando esse momento, mas quando chegar, vai ser o grito da vitória. Vai. Altos risos. Então, muito obrigada a vocês, muito obrigada. Agradecimento especial à professora Pritama por ter nos proporcionado essa oportunidade, né? Chamar a gente, eu e a Pétala, para estar participando, fazendo parte do grupo de pesquisa e extensão. E a gente aprendeu bastante, né? A gente surtou bastante. O Kleber, né? O Kleber que deu esse intermeio também, né, pra gente, né? Eu assim, olha, aquelas pessoinhas lá, vamos lá ver se elas topam. É isso. Então, muito obrigada, professora Pritama, também por dar essa abertura pra gente. É muito bom ter tido esse espaço, né? A gente teve essa ideia do podcast, foi muito importante. A gente trabalhou 3 temas que, no decorrer, né, dos episódios, a gente viu o quanto é escasso, né, essa questão, o debate desses temas, o quanto essas 3 profissões precisam ser valorizadas, precisam ter reconhecimento, precisam ter um espaço maior. As pessoas, o Kleber e a Emily, são vivências, né, disso, e a gente vê o quão é difícil a gente estar se importando assim no mercado de trabalho. Espero que aqui na nossa capital, assim como o estado todo de Rondônia, cresça, reconheça nossos esforços, tanto como arte educador, como mediador, produtor cultural, como professor também de arte, que a gente consiga, né, ter o nosso espaço ali futuramente mais aberto para parcerias, para a gente conseguir estar realizando os nossos projetos sem tanta burocracia, porque é complicado, a gente sabe como que é difícil, né? Ganhando dinheiro. Ganhar dinheiro também, como é difícil também, né? Essa parte, acho que é fácil, não é fácil, né? Sustentar a partir dessas, não é fácil, não é mesmo? Mas é isso, muito obrigada a todos, uma boa noite. Obrigada. Eu quero agradecer rapidinho Pode. a Pétala, a Samara e ao Felipe, que ele foi meu parceiro de trabalho, agora se tornou meu amigão. A gente estamos juntos aí na arte. Várias Heinekens. Obrigada, Pétala, obrigada, Samara, por esse espaço, entendeu? Por dar voz a gente que é em off, mas estamos aí, né? E, então, assim, agradecer muito, espero que os sonhos de vocês, tudo seja idealizado e tudo seja concretizado à vontade. E é muito legal saber que tem gente na arte, que está estudando arte e que quer viver de arte. Parabéns, desejo toda a sorte do mundo para vocês. Vocês acabam também de ter uma amiga. O que precisar de mim, estarei fazendo o possível. O Kleber sabe a minha disponibilidade de estar ajudando as pessoas. Então, eu me prontifico aqui para que esse projeto seja perpetuado aí para a galera, tá bom? Muito obrigada pelo convite mesmo, tá bom? Boa noite. Assim, posso falar também?
Pode. Ah, tá. Eu queria agradecer também pelo convite de participar do podcast. Eu estou junto com o grupo de pesquisa que idealizou o podcast desde o começo. Eu fui um dos primeiros membros, o membro fundador, e aí agora a gente está encerrando um ciclo do grupo, e é uma honra para mim participar dessa finalização, porque eu sei que a partir daqui a gente vai viver novas histórias, explorar novos horizontes, explorar novas discussões, novos textos. Então, assim, estar no começo e estar no fim, para mim é muito emocionante. Então, assim, obrigado pelo espaço, obrigado pelo convite, obrigado pela ideia do podcast. Assim, era uma coisa que eu fui uma das pessoas, né, que falou sobre o podcast, só que eu sempre fui a pessoa que lançava a ideia e não participava. Mas é isso, assim. Desejo toda sorte para vocês, para nós, que a gente consiga se fixar dentro do que a gente está fazendo, que a gente consiga ser reconhecido pelo nosso trabalho, ser reconhecido pelo nosso esforço, que a gente faça contatos, que a gente faça amizades, que vai que um dia nós quatro estejamos dentro de uma exposição produzindo, um é produtor, o outro é curador, o outro é o mediador, a outra é arte educadora. Assim, são muitas possibilidades que a gente tem. E tá nesse espaço agora, nessa conversa, eu tenho certeza que vai abrir muitas oportunidades para a gente. Então é isso. Boa noite.